Missões e a igreja perseguida. Esse é o tema da lição 11 que iremos lecionar no próximo domingo. Eu sou o professor Lucas Gomes e estou muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para prepararmos juntos a próxima aula. Eu já peço a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Então, se for uma bênção para você, queira também que ele seja uma bênção para outras pessoas. Então eu conto com a sua participação. Professor, espero que você já esteja com a sua revista aberta e também já tenha lido o conteúdo do próximo domingo. Caso não leu, eu estou aqui para te ajudar. Também é importante você ter aí um caderno, uma caneta para realizar as principais anotações desta aula. E eu quero deixar você à vontade, caso tenha alguma pergunta ou algum comentário a ser realizado, use o espaço deste vídeo nos comentários, ele é seu. Título da lição: Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo está em 2 Timóteo 3:12, que nos diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A leitura bíblica em classe nos indica o texto de Atos capítulo 6 e também o capítulo 8. Isso quer dizer que hoje nós iremos concentrar as nossas atenções na vida de dois grandes homens de Deus apresentados em Atos dos Apóstolos. O primeiro deles, no capítulo 6 em diante, é Estevão, e no capítulo 8, Filipe. Esses dois nomes, para você professor, não deve soar assim desconhecidos, são nomes familiares. Por quê? O primeiro está intrinsecamente ligado com a perseguição da igreja primitiva. O segundo, por sua vez, está intrinsecamente ligado com as missões em território estrangeiro. Lembrando que a proposta de Jesus estabelecida para os discípulos antes dele ser recebido no céu foi: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A proposta do Senhor era fazê-los ser primeiramente testemunhas na cidade de Jerusalém, ou seja, onde tudo começou. Tá? Certamente as opiniões da época diziam que os discípulos abandonariam a cidade uma vez que o seu mestre morreu. Aconteceu totalmente o contrário. Eles permaneceram na cidade de Jerusalém. Judéia nos traz a ideia de uma missão ainda local, porém abrangendo uma região, tá? Um conjunto de cidades. Samaria seria a primeira vez então que eles deveriam sair para um território estrangeiro. Lembrando que Samaria ficava dentro de Israel, mas os samaritanos não eram tidos como israelitas. E os confins da terra, obviamente, falava então daquilo que hoje damos o nome de missões transculturais. Diante disso, o primeiro tópico nos fala sobre a questão: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Bom, não vamos entender o nascimento da igreja dentro do contexto de perseguição a partir de Estevão, mas vamos tentar aí pegar o título dado pelo autor e o assunto discorrido por ele no primeiro tópico, entendendo perseguição com aquela que começou com o nosso Senhor Jesus, tá? Então a igreja nasceu no Calvário e não em Atos 2 ou sequer quando Estevão foi perseguido. A igreja nasceu no Calvário e num contexto de perseguição porque o seu fundador morreu, tá? Mas vamos entender o contexto que nos introduz ao capítulo 1, que nos faz entender o porquê Estevão morreu e porque a igreja passou a ser perseguida. Eu disse a vocês aqui que na agenda de Deus, o primeiro lugar a ser evangelizado era Jerusalém. E eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso nos mostra Lucas no capítulo 24, versículo 49 de seu livro, reproduzindo as palavras de Jesus. Então, até que momento eles deveriam permanecer em Jerusalém e a partir de qual momento eles deveriam ir para a Judéia? Quando fossem revestidos de poder. Então isso quer dizer que se em Atos 2 eles foram revestidos de poder e na primeira pregação pós-Pentecostes tivemos
quase 3.000 almas rendidas aos pés do Senhor, quer dizer então que no capítulo 3 eles já deveriam estar na Judéia, ok? Todavia, no capítulo 3 eles ainda estavam em Jerusalém. O que nós vimos? Pedro e João indo ao templo orar. O movimento era errado? Não, mas no tempo errado, porque já não era mais para eles estarem em Jerusalém. No capítulo 4, eles ainda estão em Jerusalém. Capítulo 4 e 5 é uma sequência, né, dos fatos do capítulo 3, porque no capítulo 4, Pedro e João estão ali sendo ameaçados, estão presos, são soltos, voltam para onde a igreja se reunia, relata o que aconteceu, há uma certa comoção, eles recebem poder de Deus após um período de oração. E no capítulo 5 essa igreja começa a se expandir, essa igreja começa a praticar a koinonia, uma comunhão mais profunda. Todavia, eles ainda estão em Jerusalém. No capítulo 6 estoura uma bomba. Qual? Os primeiros problemas desta comunidade que só crescia. E qual era? Uma certa rivalidade entre os judeus de fala aramaica, vamos assim dizer, e os judeus de fala grega. Em algumas bíblias, como por exemplo a Almeida Revista e Corrigida, diz que as viúvas dos gregos não estavam sendo atendidas. Na verdade, esses gregos aí são judeus que não viviam mais em Jerusalém, ou pelo menos não cresceram ali na região, não construíram sua vida, mas estavam servindo ao Senhor na igreja de Jerusalém. Então eram judeus que falavam o grego, já não tinham mais o hebraico ou o aramaico como a sua base ali de liturgia, de culto, a sua base diária. Então, essa rivalidade entre essas duas classes de judeus explodiu dentro da igreja. Por quê? Aqui tudo indica, os responsáveis pela distribuição do alimento eram os judeus de fala hebraica e aramaica. E eles então não davam às viúvas desses judeus de fala grega a porção que elas deveriam receber, porque algo muito bacana que a igreja herdou do judaísmo foi essa assistência aos órfãos e às viúvas. Então, esses judeus de fala grega foram aos apóstolos e deixaram ali a sua queixa. Nossas viúvas não estão sendo atendidas. Então veja que já era para a igreja ter saído de Jerusalém, ou pelo menos os apóstolos terem saído de Jerusalém, desde Atos 2. Eles insistiram lá, eles permaneceram lá. A igreja está crescendo sobremaneira, todavia, Judéia, Samaria e os confins da terra estão pulsando, desejando ouvir a palavra de Deus. Então, eu acredito que o projeto de expansão da igreja, o próprio Espírito Santo incomodando-os para saírem de Jerusalém, já começou ali no capítulo 6. E aí, então, a Bíblia nos diz que foi orientado pelos apóstolos que esses judeus de fala grega escolhessem dentre eles, tá? 7 varões. Quem são esses 7 varões? São 7 judeus de fala grega, que participasse então na distribuição da alimentação diária, ou seja, eles deveriam servir as mesas. É nesse contexto que aparece Estevão, que não se limitou somente no serviço às mesas, mas antes, cheio do Espírito Santo, um dos requisitos indispensáveis para o serviço daquela época, resolveu então pregar, tá? Então Estevão incomodou os homens de sua época, tal qual Cristo, e então foi levado para o Sinédrio e interrogado. Então o que temos no capítulo 7? O interrogatório de Estevão, e ele nos dá ali uma aula de conhecimento bíblico, pois começando a partir de Moisés até Cristo, ele expõe as escrituras mostrando a razão da sua fé e a razão do sofrimento e sacrifício de Cristo. Ao terminar a mensagem, os homens, espantados, ao olharem para o seu rosto, o veem como a face de um anjo, pois ela brilhava. Ainda assim, movidos de inveja e ódio por Estevão, resolveram então matar o pregador a pedradas. É aí que o capítulo 1, então, ou melhor, que o primeiro tópico nos faz sentido, pois com a morte de Estevão se iniciou uma grande perseguição contra a igreja primitiva. Eu vejo desde o princípio uma direção de Deus, porque se não fosse isso, os apóstolos e toda a igreja ainda estaria presente na cidade de Jerusalém e não teriam saído de lá. Veja que a Bíblia nos diz que aqueles que se dispersaram em razão da perseguição com a morte de Estevão
foram justamente, coincidentemente, para os lugares que Cristo havia determinado lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Judéia e Samaria. Então não tem como nós dizermos que o Espírito Santo não orientou essa movimentação. Então no capítulo 1, no primeiro tópico, né, nós temos aqui o contexto dessa igreja sendo perseguida. E nós temos aqui um adendo muito importante no segundo subtópico, que nos fala sobre a igreja foi dispersada. A informação de que para onde esses irmãos iam, para onde esses irmãos se refugiavam, eles não chegavam lá e se mantinham escondidos ou a sua identidade oculta. Esses irmãos e essas irmãs anunciavam a palavra do Senhor. Então veja que a morte de Estevão e a perseguição que se desencadeou, ela contribuiu para o crescimento do evangelho. Então aqui a gente já começa a compreender, fazendo uso das ferramentas hermenêuticas, que é a aplicação. Nós então, trazendo isso para os nossos dias, percebemos que a igreja do Senhor, ela teve um fervor por missões, sempre em um contexto de perseguição, frieza espiritual, tá? Porque alguém se desperta, alguém lê as escrituras, alguém entende que falta em seus dias o Espírito Santo, começa a orar por ele, e aí é batizado com o Espírito Santo, ou avivado pelo Espírito Santo, e os grandes movimentos missionários se iniciam. Então aqui já fica um alerta que, embora no Brasil nós não tenhamos esse tipo de perseguição, não devemos aguardar esse tipo de perseguição começar para nós cumprirmos a nossa parte, que é a pregação do Evangelho. O segundo tópico, então, nos fala sobre a perseguição cristã na atualidade. E aí, assim, eu quero deixar aqui a minha impressão sobre este conteúdo, pois o segundo e o terceiro tópico, ele gira aí muito em torno do que a gente já viu. Eu acho que a grande novidade dessa lição é o primeiro tópico. Este exercício de olhar para trás, entender que a igreja cresceu num contexto de perseguição, e não só a igreja, mas o povo de Deus como um todo, isso inclui o povo de Israel, sempre cresceu em contexto de perseguições. Então, não há aqui um apelo ao Senhor que faça a igreja brasileira ser perseguida para ela crescer. Uma vez que estamos em franco crescimento, é possível perceber a partir dos dados do IBGE que o número de cristãos tem crescido consideravelmente. Basta você, a partir de um olhar panorâmico, perceber no teu bairro, na tua cidade, no seu estado, a quantidade de igrejas que de 10 anos para cá foram abertas. Então nós estamos crescendo, todavia o nosso crescimento ele não é saudável. A igreja brasileira ela incha, a igreja brasileira ela está inflando. Por quê? Primeiro que a maior parte das pessoas que estão dentro da nossa igreja são filhos de crente, são esses que nós temos batizado na maior parte. E segundo, nós temos um grande movimento de pessoas que se afastam e voltam para a igreja. Esses dois públicos são importantes demais, mas nós temos que nos importar com aqueles que nunca ouviram o evangelho ou sequer algum dia entraram dentro da igreja. Se nós observarmos isso, a igreja brasileira não tem crescido. E se nós formos analisar o tipo do crescimento, aí que as porcentagens caem. Porque uma coisa é a igreja estar cheia, outra coisa é a igreja ser frequentada por pessoas que de fato querem ter a sua vida orientada pelo evangelho. Então assim, a maior parte dessas pessoas que nós temos visto que se nomeiam cristãs, elas não querem ter a vida transformada a partir do evangelho, ou seja, adotam o evangelho como um estilo de vida, mas não permitem este evangelho transformar as suas vidas. Então assim, nós relativamente crescemos, mas precisamos crescer mais. E aí, quando eu digo precisamos crescer mais, isso quer dizer que nós precisamos crescer com qualidade. E isso só é possível se estivermos pautados na palavra de Deus. Então, o segundo tópico nos fala sobre a perseguição cristã na atualidade. O primeiro subtópico fala em muitos lugares ser cristão é perigoso. A gente já descobriu na aula passada que lugares são esses. Na sua maior parte,
os países que estão dentro da janela 10x40, que aqui não precisa a gente entrar em detalhes, porque você já sabe o que é. Então, olhando para dentro desses países, nós chegamos ao entendimento das questões que aqui são levantadas pelo comentarista. Ele nos diz que em muitos desses países, os missionários são obrigados a abandonar a sua família, eles perdem o emprego, eles perdem seus bens, não só os missionários que são descobertos, mas aqueles que se convertem ao evangelho a partir da pregação dos missionários. Eles são levados ao exílio, à prisão, são torturados, mutilados, se não levados até a morte. Então, é um contexto de vida muito difícil, né? E aí o comentarista traz ele faz um apontamento importante e nos diz assim: deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Então, assim, embora não sejamos perseguidos fisicamente, existe sim no Brasil uma perseguição ideológica. Então nós precisamos ter conhecimento bíblico e também das leis para nos protegermos, tá? E sabermos como nos comportar diante dos mais importantes desafios ideológicos que ainda hoje se apresentam. Então, o diabo ele tem atacado a mensagem cristã. Observe que no primeiro século e em muitos países ainda hoje, principalmente os que estão dentro da janela 10x40, o diabo ele ataca principalmente o físico. No Brasil é uma batalha ideológica. Independente do ataque ser no físico ou na mente, nós temos que, como disse o apóstolo Paulo, nos revestir da armadura de Deus. E aí, no segundo subtópico, ele traz o exemplo da Coreia do Norte, o país ou um dos países mais fechados do mundo, onde somente na linha da pobreza, passando fome, existem, de acordo com os últimos dados, algo em torno de 3 milhões de pessoas que morreram por causa da fome. Então veja que o mundo clama por socorro. E o que nós precisamos fazer então? Alguns conselhos mais uma vez. Por isso que eu disse que essa lição não tinha muita novidade. Precisamos orar pelos missionários, né? Então, não sendo redundante, se pensarmos em lições anteriores, a única solução é essa, é nós orarmos para o Senhor inflamar os nossos corações, inflamar o coração de novos missionários, para que esses vá até esses lugares, orar para que o Senhor os proteja, orar para que a porta do Evangelho seja aberta e eles então tenham êxito no seu trabalho, que no caso é ter vidas aos pés do Senhor Jesus. Professor, eu quero convidar você para participar da próxima aula, de número 12, que tem por título Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva neste canal. Eu tenho certeza que essa aula foi uma bênção para a sua vida, então se você puder, compartilhe ela com seus amigos, com seus colegas. É um prazer ter você sempre aqui. Então, muito obrigado. A hora que você quiser, o conteúdo aqui estará para você revisar, preparar a sua aula até o próximo domingo. Sucesso, fica com Deus e que a tua aula seja uma bênção. Até mais, professor.